Daí, pessoal, mais uma resolução. Observe a figura a seguir. Nela, um observador, que é o ponto A, de altura desprezível, distante 90 metros da base de um penhasco, que é o ponto B, observa dois escaladores, E1 e E2. A distância entre os escaladores é x, já a distância entre o escalador E2 e o solo é y. Pode-se afirmar que as medidas em metros de y e de x, respectivamente, são iguais a. Bom, então ele tem um observador no ponto A. Esse observador ele tem os seus olhos na linha do solo, por isso que ele diz que a altura é desprezível, é como se ele tivesse abaixado e a linha dos olhos estivesse na mesma altura do solo. A partir dessa linha do solo, então, esse observador A observa um escalador 1 no ângulo de 45 graus com penhasco e no ângulo de 60 graus com penhasco o escalador 2. Diz que a distância entre os escaladores é x. Então já vou colocar isso aqui, ó. A distância entre o escalador 1 e 2, aqui, ó, essa distância é x. Diz ainda que a distância entre o escalador 2 e o solo é y. Então, entre E2 aqui, ó, e o solo é y. Ok. E aí eu preciso descobrir os valores, né, de x, de y e de x nessa ordem, respectivamente, y e x. Bom, eu posso utilizar aqui um raciocínio curto e essa resolução, utilizando as alternativas, ela sai bem rápida. Olha só, eu vou aqui utilizar esse triângulo maior, que é nesse ângulo de 45 graus. Deixa eu colocar aqui de outra cor. Ó, vou marcar esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui maior, onde é dado um ângulo de 45 graus. E aí, se lá em cima, aqui, ó, é 45 graus, aqui embaixo também é 45 graus. Muito bem, e isso faz com que os catetos sejam iguais. Sempre que num triângulo retângulo um ângulo é de 45 graus, o outro também será de 45 graus, e o valor dos catetos são iguais. Sendo assim, esse cateto aqui, ó, que vale 90, deixa eu tirar aqui um pouco de... Esse cateto aqui, ó, que vale 90, é o mesmo que esse cateto aqui, ó. Então, esse outro cateto também é 90. 90 metros, 90 metros. E esse cateto aqui, se tu observar, ele equivale a x mais y. Então, eu já sei que x mais y tem que ser igual a 90 metros. Como os valores estão aqui nas alternativas de x e de y, ou ainda de y e de x, eu faço a soma desses valores aqui nas alternativas e verifico em qual delas eu tenho uma soma de 90. Se eu tiver mais de uma, cuja soma das alternativas é 90, bom, aí eu não tenho muito o que fazer, né? Eu tenho que testar essas duas. Mas eu corro o risco de ter a sorte de ter apenas uma das alternativas somando 90. Então, eu vou fazer isso rapidinho. 30 raiz de 3 menos 1 com mais 90, olha só, isso vai me dar aqui a letra A. Rapidamente vai dar 30 raiz de 3, menos 30 vezes menos 1 dá menos 30, com mais 90. Isso não vai dar 90, né? Porque eu teria que anular isso aqui para sobrar o 90. Letra A não pode. Letra B, 30 vezes raiz de 3 também dá 30 raiz de 3. 30 vezes menos raiz de 3 dá menos 30 raiz de 3. Ó, tá anulando aqui, hein? E vou somar isso, ó, porque eu estou somando isso mais isso. Esse parêntese aqui eu já resolvi. 30 vezes 3, 30 raiz de 3. Aqui, deixa eu fazer de novo aqui. Essa letra B, vou fazer mais devagar, tá? Letra B, ó. 30 que multiplica 3 menos raiz de 3. Isso aqui foi letra A, que não serviu. Vamos para a letra B. 30 que multiplica raiz de 3 menos raiz de 3. E tem que somar isso com 30. Estou somando os dois valores y e x. 30 vezes 3 dá 90. 30 vezes menos raiz de 3 dá menos 30 raiz de 3. Mais 30. E isso não vai dar 90, né? Só aqui, ó, 90 mais 30, 120 menos 30 raiz de 3 não vai dar o 90. Letra C. 30 mais 30 raiz de 3 menos 1.
30 mais 30 vezes raiz de 3 dá 30 raiz de 3. 30 vezes menos 1, menos 30. Mais 30 com menos 30 cancela, me sobra 30 raiz de 3. Bom, então não fechou 90. Letra D. 30 raiz de 3. E o outro também 30 raiz de 3. Isso aqui é para te confundir, né? Nessa ideia de que os catetos são iguais. Então o cara olha, os catetos são iguais, então 30 raiz de 3, 30 raiz de 3. Isso vai resultar aqui 60 raiz de 3. E 60 raiz de 3 é 60 vezes aproximadamente 1,7. Não vai dar 90. Só me restou aí a alternativa E. Então eu tenho na alternativa E 30 raiz de 3. Isso aqui é a letra E. Mais 30 que multiplica 3 menos raiz de 3. 30 raiz de 3 continua. 30 vezes 3 aqui dá 90. E 30 vezes menos raiz de 3 dá menos 30 raiz de 3. E aí observo que realmente cancela 30 raiz de 3 com menos 30 raiz de 3. E a soma está fechando 90. Quer dizer, o cateto lá em cima do penhasco está fechando 90. Então só pode ser a letra E. Então isso é um formato resolutivo a partir das alternativas. Ok? Tranquilo. Mas eu posso fazer a resolução de forma mais típica. Então eu vou calcular primeiro o y nesse triângulo aqui. Ó. Vou usar esse... Vou mudar de cor aqui. Vou usar esse triângulo aqui, esse triângulo por dentro aqui. Vou começar por ele, porque é onde eu tenho a medida, né? Eu tenho 90 aqui. Então vou começar por esse triângulo menor. Então, nesse triângulo menor, eu tenho dois raciocínios a serem feitos. Eu posso usar uma regra prática que diz o seguinte, que eu vou aproveitar bem esse exercício, tá? Deixar ele bem completo na sua resolução e para o teu estudo. Então, deixa eu desfazer aqui. Olha só, diz que o cateto oposto a 30 graus, ele equivale à metade da hipotenusa, tá? Nesses triângulos que tem ângulo de 30 e 60, tá? Esse triângulo que tem aqui, se aqui é 60, eu sei que aqui é 30 graus. Então, nesses triângulos, o cateto oposto a 30, que é o menor, ele é a metade da hipotenusa. Hipotenusa sobre 2. E o cateto maior, que é o oposto ao 60, ele é igual ao cateto menor vezes raiz de 3. Bom, aqui a regra da hipotenusa não vai me servir, né? O cateto menor até esse aqui é o y, metade da hipotenusa, mas eu não tenho essa hipotenusa aqui, então não me serve. Então eu vou pensar que o cateto maior é igual ao cateto menor vezes raiz quadrada de 3. Quem é o cateto maior? Bom, é o oposto aos 60 graus, é 90. Quem é o cateto menor? É o oposto a 30, é o que eu quero descobrir, é o y. Vezes raiz de 3. Y vezes raiz de 3. Para eu isolar esse y, fico dividindo com o raiz quadrada de 3, igual a y, é a falsa passagem. Vou reescrever isso assim, y igual 90 sobre raiz quadrada de 3. Racionalizo isso, multiplicando aqui por raiz de 3, em cima e embaixo, que é o mesmo que multiplicar por 1. Isso vai me dar 90 raiz quadrada de 3. E aqui raiz de 3 vezes raiz de 3, isso dá raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 é 3. Divide 90 por 3, dá 30. E o y, finalmente, eu encontro 30 raiz quadrada de 3. Então, está aqui o valor do y. 30 raiz de 3 pode ser a letra E, como nós já vimos que é a resposta. Pode ser a letra D, 30 raiz de 3. Aqui, se eu pensar, ó, eu tenho 30 raiz de 3, mas se eu multiplicar por menos 1 vai dar menos 30. Então, não vai ficar somente raiz de 3. E aqui, letra B é a mesma coisa. E a letra C está dizendo que é só 30. Então, ficamos entre D e E. Para eu encontrar o valor, agora
do x, o que eu faço? Eu uso que a soma é 90, né? Eu acho que é o jeito mais fácil. Se eu sei que x mais y é igual a 90 metros, o x vai ser igual a 90 menos y. O x vai ser igual a 90 menos o y, que é 30 raiz de 3. Então, o x é igual. Coloco 30 em evidência. Me sobra aqui 3. 30 vezes 3, 90. 30. E aqui me sobra, tiro 30 em evidência, me sobra raiz de 3. 30 vezes raiz de 3, 30 raiz de 3. E aí eu fico com x 30, que multiplica 30 menos raiz de 3. E aí, então, o y vem na frente, de acordo com o exercício, né? Primeiro o y e depois está aqui o x. Ó. Realmente confirma a letra E. Ok? Fazendo, então, usando aqui, ó, calculando o y através dessa estratégia, que é uma regra prática. Que está aqui, ó, que funciona sempre para triângulos de 30 e 60. Bom, eu poderia ter feito esse y aqui rapidinho, ó, deixar o exercício mais completo. Olha só, eu poderia criar aqui o triângulo. Aqui o triângulo a partir do qual eu calculei o y. Está aqui o triângulo, vou colocar agora os elementos. Vou colocar aqui. Eu tenho aqui y, que é o que eu quero descobrir. Aqui eu tenho o ângulo 60 graus. Eu sei que aqui é 30, mas nem vou usar isso, vou deixar o 60 só lá em cima. E aqui eu tenho 90. Para eu calcular esse y, bom, eu sei que esse y, em relação ao 60, ele é o cateto adjacente. Esse 90, em relação ao 60, ele é o cateto oposto. Quem faz isso é a tangente. Então, vou usar aqui tangente de 60 graus. E aí eu sei que tangente de 60 graus, já vou colocar aqui para ganhar um espacinho. Ó. Tangente é cateto oposto, divide pelo cateto adjacente. Então, tangente de 60 é o cateto oposto, que é o 90, divide pelo cateto adjacente, que é o y. Aí esse y vem para cá, eu posso dizer que y é igual a 90, divide pela tangente de 60, né? Eles trocam de lugar aqui, ó. Quem está dividindo passa multiplicando, quem está multiplicando passa dividindo, na falsa passagem. 90 divide por tangente de 60, tangente de 60 é raiz quadrada de 3. Aí tem que buscar isso lá na tabela de arcos notáveis. E aí o y fica racionalizando 90 raiz de 3 dividido por raiz de... Vou fazer devagar isso aqui. Vou multiplicar aqui, ó, por raiz de 3 e raiz de 3. Então, em cima eu vou ficar com 90 raiz de 3 e embaixo raiz de 3 ao quadrado, ou seja, raiz de 9, que dá 3. E aí divide 90 por 3 e o y novamente está me dando 30 raiz de 3. Então, eu também tinha essa possibilidade, essa alternativa, que é um formato mais típico de se fazer, né? Mas eu também podia ter feito pela regra aqui, que eu acho mais em conta, em termos de tempo e espaço. Ok? Então tá aí o exercício, né? Resolvido aí praticamente de 3 maneiras. Espero que sirva nos teus estudos. Obrigado pela tua visita. Fica o meu forte abraço e até a próxima.